Boa noite, Nicola. Uma das melhores contratações do Vasco foi esse executivo de futebol. Você não acha? Acho. O Admar Lopes tem feito um trabalho bem legal à frente do Cruz Maltino. E olha que eu já gostava do trabalho do antecessor do Marcelo Santana. Além dos jogadores, é claro, deu uma arrumada legal. Grande abraço. Espírito Santo é muito Vasco. Tô com você nessa, acho que faz bastante sentido. Boa noite, Nicola. É verdade que o Luciano vai para o Vasco no próximo ano? Então, essa especulação surgiu no final de semana. O site O Terra. O site Terra, não é o Terra, não. O site Terra foi quem afirmou que existe um interesse. Indicação do Fernando Diniz, o Luciano e o Diniz já trabalharam juntos no São Paulo. É assim, cara, o Luciano tem contrato com o São Paulo até dezembro de 26. Dá para dizer que ele já teve muito mais moral do que atualmente, não só com torcedores, mas também com dirigentes. E essa perda de popularidade do Luciano passa muito pelos gols desperdiçados, especialmente nos 2 jogos contra a LDU. Mas não acho que é uma operação simples tirá-lo do São Paulo, não. Quer ver? Ó, deixa eu até ver se o que o pessoal do São Paulo diz a esse respeito. Alguém do Vasco procurou vocês para falar do Luciano? Você acha? Mandei aqui. Vamos mandar essa depois respondendo e a gente já manda uma próxima pergunta, tá? Os vascaínos reclamam do Pedrinho. Eu gostaria de ver ele no Timão. Parece ser uma pessoa honesta. Eu não tenho motivo nenhum para desconfiar da idoneidade do Pedrinho, tá bom? O Vasco Tiva perguntando sobre Luciano no Vasco. Eu cheguei a contar que foi um pedido do Diniz. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo para ver como é que o São Paulo vê a possibilidade de liberar o Luciano. O que foi publicado pelo site Terra é de que não há interesse em gastar uma grana, uma compensação financeira violenta para que o atleta seja contratado. São Paulo meio que precisaria aceitar a liberação do atleta sem grande compensação financeira, tá? 287, tia Leila pode ser investigada pela Polícia Federal. Isso pode interferir no aporte do Vasco. Matheus, existe muita investigação, muita crítica por conta de alguns movimentos feitos pela Crefisa, empresa da qual a Leila é dona, né? Ligadas a INSS, denúncias, suspeitas, enfim. Mas nada que interfira no empréstimo. O empréstimo da Leila ao Vasco já aconteceu. Os 80 milhões de reais, inclusive, já caíram, tá bom? Abri a live falando sobre a possibilidade de o Luciano virar reforço do Vasco, certo? Beleza. Aí falei que ia mandar mensagem para uma pessoa importante do São Paulo. Mandei para o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Júlio, alguém do Vasco procurou vocês para falar sobre o Luciano? Ninguém. Balela, tá? Então, afirmação do presidente do São Paulo, garantindo que não foi procurado pelo Vasco e, ao que parece, também não há nenhuma intenção do São Paulo em negociar. O Vasco já foi rebaixado, já perdeu o título brasileiro, já perdeu vaga na Libertadores, tudo por roubo a favor do Flamengo. Leandro Rezende, o Vasco está se reerguendo com solidez. É verdade, dentro de campo as coisas melhoraram com a chegada do Admar, reforços interessantes. Fora de campo, essa semana, uma notícia super importante: a confirmação, a aprovação da recuperação judicial, com 97,7% de aprovação. Isso vai permitir ao Vasco ter muito mais fôlego para pagamento das suas dívidas com os credores. E mais do que isso, o Vasco passa ao mercado, não a impressão, mas passa ao mercado a informação de que, agora não é mais arriscado comprar o Vasco. Agora você tem muito mais tranquilidade, porque você sabe quanto deve, como é que paga, enfim. Eu acho que hoje está muito mais fácil vender a SAF do Vasco do que algum tempo atrás, tá bom? O Vasco perdeu o Brasileiro de 2011 graças aos roubos nos 2 jogos contra o Flamengo, e o árbitro assumiu que roubou os 2 jogos. Nicola, por que você tem raiva do Vasco? É para fazer média com a torcida do Flamengo? Super choque, acho que você está meio enganado. É assim, só torcer, eu só torço para Portuguesa, tá? Até porque já me dá trabalho demais, mas depois da Portuguesa, o time que eu mais tenho simpatia é justamente o Vasco, por conta do fato de ser de um time de colônia portuguesa, assim como é a minha lusa, tá? Tá completamente enganado. Roberto Dino, podem falar mal do Pedrinho como gestor do Vasco, o quanto quiserem, mas o cara tem culhão, peitou e está resolvendo com integridade e transparência. É correto afirmar isso, Nicola? É assim, a passos mais lentos do que o torcedor gostaria, mas é de se entender esses passos mais lentos, porque é um clube que tem muita dificuldade esportiva. Quando você tem dificuldade esportiva, os seus passos são menores. Correto sim, tá? Qual a possibilidade de a Crefisa comprar o Vasco? Lequinho, isso só seria real a partir de 28. Assim que o mandato da Leila acabasse. Não dá nem para imaginar a possibilidade de a Leila comprar, ou de o marido dela comprar a SAF do Vasco enquanto ela for presidente. Isso tornaria a gestão dela no Palmeiras
impossível, não teria possibilidade. Tá? E eu não acho que o Vasco vai esperar até 2028 para encontrar um novo dono. O Ed Slan quer saber se o Vasco pode pintar na Libertadores. Precisaria melhorar, né? Não melhora não, mas precisaria continuar crescendo. Acho que essa é a expressão. O Vasco tem conseguido jogar melhor. O Vasco já emplacou 3 vitórias seguidas em casa. O Vasco foi muito competitivo contra o Flamengo. É, venceu o Cruzeiro com autoridade, mas precisaria manter esse nível de atuação. Eu acho que para o Vasco terminar entre os 10 primeiros e brigar por título de Copa do Brasil já seria uma baita temporada, tá bom? PH e Couto com chance na Copa, lateral melhor do Brasil, Couto melhor meia disparado. Se o Coutinho mantiver esse nível de atuação até a Copa do Mundo, eu acho que vale a pena pensar. O Coutinho nunca ninguém duvidou da qualidade dele. O cara é muito craque, muito acima da média, mas precisa jogar com frequência. A questão física sempre foi um grande impeditivo. E o PH, quer queira, quer não, tem jogado muita bola, essa é a grande verdade. Vasco pode ter facilitado o jogo do Palmeiras por causa do aporte? Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Como é que. Vamos imaginar a cena, né? O Pedrinho chegando, pessoal, conseguiu 80 milhões de reais emprestado com a Crefisa e hoje eu preciso que vocês entreguem. Isso não existe, né? Isso não tem menor cabimento, não.